Bom dia. Bom Quer dia. dizer, boa tarde, né? Boa tarde. Qual que é o seu nome? Meu nome é Ellie, Quantos anos você tem? 20, Bom, você nasceu no estado de Pernambuco. Pernambuco. E o que te trouxe para São Paulo? Eu sempre quis morar em São Paulo, né? Porque pra mim sempre foi a Nova York brasileira. Então, assim, e eu tenho muitos sonhos, né? Então eu sempre senti que, se eu for pra São Paulo um dia eu realizo todos os meus sonhos, né? E é o que tá acontecendo, né? O que eu tô fazendo pouco a pouco. Perfeito. E como você conheceu a Casa Florescer? Eu conheci a Casa Florescer quando eu fui expulsa de casa. Eu vim pra morar com os familiares, só que eu acabei sendo, né, colocada pra fora por conta de transfobia, né? E nisso, por pesquisas, por conversas que eu conheci, as pessoas comentaram pra mim sobre a Casa Florescer. A pessoa acabou me levando até lá, né? Falou, aqui você vai conseguir alguma coisa. Você é trans, você tá de rua, né? E isso, assim, eu cheguei lá, não sabia de nada, mas eu procurei me informar, né? E nisso, assim, eu descobri o trabalho maravilhoso, né? Que a casa faz, acolhendo as meninas, ajudando a gente. E agora eu tô 2 meses lá. Hoje você poderia definir a Casa Florescer como? Hoje eu consigo definir a Casa Florescer como uma espécie de uma forma crua, eu falaria assim um purgatório, porque assim, as pessoas elas entram lá e tipo assim, lá você não decide nada, você tá lá, um momento de transição. E a transição pode ser boa para um lugar melhor, porque eles te dão oportunidades, mas também pode ser um lugar ruim, você pode voltar de onde você veio. Hoje, a Casa Florescer pra mim significa a oportunidade de tipo assim, eu não preciso desistir só porque eu fui expulsa de casa, porque eu acabei morando na rua. Eu preciso só. Felizmente agora eu tenho uma. Como que eu posso falar? Agora eu tenho uma oportunidade concreta de simplesmente ir atrás das coisas que eu quero, enquanto ninguém tá ali me julgando e ninguém tá ali criticando a forma que eu faço as minhas coisas, sabe? Enquanto isso, eu tô ali vivendo, eu tô indo atrás das oportunidades, tô aproveitando tudo que aparece pra mim. Pra minha Casa Florescer é isso, sabe? É tipo um purgatório, onde você decide pra onde você vai. E eu quero ir pro lugar bom, lógico, né? Perfeito. E qual a sua relação com as outras meninas da casa? E depende das outras meninas, né, também. Porque aí que tá. Tem meninas maravilhosas, tem outras que não são tão maravilhosas assim. Tem outras que são um porre. Mas, falando assim de uma forma mais geral, a minha relação é o que eu procuro fazer sempre. Respeito. Se não me respeitar, problema seu, que vai ser desligado é você. E é isso que eu faço, cada um. Porque assim, a casa não é minha, né? Nem a cama que eu durmo é minha, eu sou só a convivente do momento. As pessoas chegam lá achando que são donas do lugar, sendo que não são, eu também não sou. Então assim, se eu tenho direito a comer numa cadeira, a outra também tem. Independente se eu sou amiga dela ou não, independente se a gente conversa ou não, eu dou bom dia, boa tarde, boa noite a todas, entendeu? E isso é o que a gente tem que ter respeito, né? Eu não gosto de fulano, deixa fulano no canto dela e você fica no seu canto. Às vezes fulano é do seu quarto, às vezes fulano dorme numa cama debaixo ou em cima de você e você ali convive normal, porque é uma casa de convivência, você tem que conviver com as pessoas, né? Você não é obrigada a ser amiga de todo mundo, mas você é obrigada a saber conviver com as outras, saber, né? É uma coisa que ensina muita gente ao senso de coletividade. Perfeito. E pra você, quem é o Beto hoje? O Beto é um pai, né? Querendo ou não, falando assim. Porque o Beto, ele tem uma coisa que as pessoas, elas demonizam muito coisas que elas não aproveitaram, né? Mas o que eu posso falar do Beto é que ele olha para as meninas, ele enxerga alguma coisa, né? Claro que isso não é instantâneo, você não vai entrar lá e no outro dia, olha, apareceu outra coisa para você. Mas quando ele te enxerga, quando ele vê que você tem um potencial e quando você demonstra para ele, Beto, eu tô aqui, eu quero fazer acontecer, eu quero que minha vida seja incrível, eu quero que as coisas apareçam pra mim, eu quero correr atrás disso. É como se ele simplesmente pegasse na sua mão e fale, tá bom, eu vou te ajudar, eu vou
eu vou te dar um empurrãozinho, o resto do caminho você faz. E pra mim, que é isso que o Beto, assim, pelo menos na minha vida eu falo, né? O Beto significa eu falo assim, né, pai, assim, porque, por exemplo, eu não tive um pai que me apoiasse, né? Então eu acho que, não só na minha, mas na vida de outras meninas, ele representa esse lado, né, esse lado paterno, porque ele auxilia a gente de uma forma que é incrível, incrível. E o Beto, assim, é uma pessoa muito maravilhosa. Muito maravilhosa. Não tenho nada de negativo pra falar sobre ele. Perfeito. Para você hoje, qual que é a importância da Casa Florescer e você acredita que ela seria também importante em outros estados do Brasil? Com certeza. Assim, Pernambuco, né, Recife, de um lugar de onde eu vim, não tem nenhum tipo de acolhimento para pessoas de rua, no geral. Não só para pessoas trans, né? O que já é pior. Lá, o costume que eu tinha era ir no centro de Recife, ver as pessoas e ver as pessoas assim de rua, né, em situação assim deplorável, dormindo nas calçadas, ocupando todos os lugares ali. Mas na verdade eles, tipo, ocupando prédios abandonados, né, é muito comum lá. Mas eu nunca vi nenhuma política pública e nem nada que faça com que as pessoas de rua elas sejam acolhidas, elas recebam comida. As doações que tem lá são doações assim espontâneas, né, são pessoas, são certas ONGs, certas iniciativas, mas nada público realmente, né? E ter a Casa Florescer aqui em São Paulo sendo servida pela prefeitura, né, pela própria prefeitura de São Paulo, é uma coisa maravilhosa, sabe? Um serviço público. Você vê que o governo, né, o governo do estado e da cidade se preocupa realmente com a população de até porque, né, é uma cidade enorme, tem quase 20 milhões de habitantes, então claro que vai ter também uma população de rua maior. É comum isso, né? Uma grande metrópole, toda grande metrópole tem uma população de rua maior, mas uma coisa que diferencia uma grande metrópole que sabe lidar e sabe como construir uma boa relação com os cidadãos como ela lida com isso, sabe? As políticas que falam sobre pessoas de rua, as políticas que falam sobre animais nas ruas, as políticas que falam sobre convivência das pessoas na rua, sabe? Quando se tem muita gente em um lugar só, tem que se ter um governo que saiba lidar, né? Saiba, olha, por exemplo, uma coisa que eu sei que aqui em São Paulo tem é o rodízio de carros, né? Aparentemente. Placa tal, você não pode andar em tal canto. Isso é uma ótima forma de gerir, né? Porque o tráfego é muito grande. O trânsito aqui em São Paulo é enorme, porque tem muita gente. Então é uma coisa boa, né? Uma coisa boa que eles se importam com o fato de que, tipo, tem muita gente, então vamos saber lidar com essas pessoas todas. E assim, em outros estados, casas como a Casa Florescer, a 9 de Julho, outras que também não são exatamente para a população LGBT, mas que são para a população de rua no geral, é muito importante. Eu sempre conheço e converso com pessoas de outros estados que falam o tanto que, tipo, nossa, mas aqui tem tudo isso, tem todo esse apoio para pessoas de rua, no meu estado não tem. No meu estado não tem nada que acolha essas pessoas. Então, assim, seria muito importante se a Casa Florescer fosse para outros lugares também. Eu apoio completamente essa ideia. Qual a grande mudança ou transformação que a Casa Florescer te proporcionou? Eu acho que é o significado da palavra florescer, né? Porque eu, por muito tempo, eu sempre cultivei muitos talentos, muitas coisas, mas eu sinto que eu deixei eles adormecidos dentro de mim, né? De uma forma. E na Casa Florescer, a minha vivência, assim... Claro que eu vivo em esse grupo, mas eu procuro ficar muito na minha. E nisso de ficar muito na minha, de eu ser a responsável pelo meu próprio caminho, eu comecei a me redescobrir, eu comecei a me florescer de novo. Hoje eu me despertei, assim, várias coisas, por exemplo, a questão da comunicação, a questão da arte, que sempre foi uma coisa muito latente em mim, mas que eu nunca explorei muito por causa de oportunidade. E a Casa Florescer, o fato de eu estar na Casa Florescer, das atividades da Casa Florescer, foram aleatoriamente me instigando, sabe? Me causando gatilhos que meio que me mostraram, tipo, você sempre gostou disso, você sempre adorou isso, tipo, sempre foi aquela coisa que eu sempre amei fazer. Ai, toquei no microfone. Sempre foi aquela coisa que eu amei fazer. Por exemplo, dança, por exemplo, eu comecei a voltar a me interessar por dança. Hoje eu tô começando a explorar ritmos como carimbó, como é o nome da dança?
a conga e danças assim, sabe? Latinas, de dança do ventre também. E todas essas outras coisas, sabe? A questão de arte com figuras, colagem, desenho. Muitas coisas assim, eu vou me descobrindo e redescobrindo. E são coisas que eu sempre gostei, mas que eu deixei adormecidas dentro de mim. E eu tô florescendo essas coisas e me lapidando de uma forma que eu posso usar isso até profissionalmente no futuro, quem sabe? Perfeito. E como você se imagina daqui a 5 anos? Ai, daqui a 5 anos, eu me imagino assim, é porque assim, eu tenho várias metas na minha cabeça, né? Eu planejo as coisas tipo para, sei lá, dia, semana, mês, ano, 5 anos, 10 anos, 30. Mas daqui a 5 anos eu planejo estar assim, estabilizada na minha carreira de uma forma assim, extremamente satisfatória. Eu planejo estar assim, ser uma pessoa plenamente livre das coisas que me prendiam. Eu planejo ser uma pessoa bonita de alma, né? Cada vez mais bonita de alma. De aparência também, claro, né? Porque eu sou linda, mas ser bonita nunca é demais, né? Beleza nunca é demais. E também, daqui a 5 anos, eu me imagino sendo grata por toda a minha trajetória, porque eu finalmente cheguei no patamar que eu quis. Perfeito. Minha querida, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Perfeito. Valeu. Cadê? Onde que...